eu peço a sua atenção aqui essa noite, porque esse texto é um texto muito conhecido por vocês. Talvez você tenha ouvido alguém pregar, alguém falar a respeito desse texto, que esse texto é conhecido pela fala de Jesus: vós sois o sal da terra. E continuando o texto, ele vai dizer que vós sois a luz do mundo. Mas eu quero falar e destacar apenas sobre o sal da terra. E desse verso eu quero destacar 4 pontos para nós aqui essa noite. E como já destaquei, eu vou ser bem breve, não vou cansar você, vou ser objetivo para você levar a palavra de Deus no teu coração, para a sua casa essa noite. Após o sermão das bem-aventuranças, no capítulo 5, Jesus está no monte ensinando a multidão o sermão das bem-aventuranças, e ele vai se estender a falar com os discípulos. E a primeira coisa que ele vai falar aos discípulos é: vós sois o sal da terra. E aqui eu quero destacar com vocês 3 pontos para que o sal serve, ou qual é a serventia do sal aqui nessa terra. Primeiro ponto, queria que você repetisse comigo para frisar na sua mente. Diga: conservar. Mais forte, diga: conservar. Antes de existir a refrigeração, e aqui é bom que tem um exemplo ao meu lado, antes de existir a refrigeração em muitos tempos antigos, era usado para aumentar a vida útil do alimento o sal. O sal não tem a serventia apenas de dar sabor, mas também de conservar. E é sobre esse primeiro ponto que eu quero falar, sobre conservar. E quando Jesus fala para nós: vós sois o sal da terra, Jesus está dizendo que nós, como igreja, como povo de Deus que estamos aqui essa noite, temos o dever, ou temos a missão, a incumbência de conservarmos esta terra. Porque pelo passar dos tempos nós vimos que cidades inteiras, sociedades inteiras foram destruídas pela falta de justos. Quem não lembra, no livro do Gênesis, quando Abraão está rogando e orando a Deus pela destruição de Sodoma e Gomorra, ele diz: Deus, se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Deus disse: não, por causa dos 50 livrarei. E aí vai descendo de número a número, até que chegam em 10 justos. Abraão pergunta: Deus, se lá em Sodoma e Gomorra tiver 10 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Ele disse: não, eu livrarei a cidade por causa desses 10 justos. O que esse texto vem a nos trazer e a nos dizer? Que a igreja de Cristo, o povo de Deus na terra, conserva a terra da ira vindoura do Cordeiro de Deus. Então, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós somos sal deste mundo, nós conservamos este mundo. E o que é que acontece, evangelista Mateus, quando nós fazemos o nosso papel de salgar a terra, de conservar a terra? A Bíblia vai dizer em Jonas, no capítulo número 3, que quando Jonas pregou aos ninivitas, eles se arrependeram. E diz a Bíblia que Deus se arrependeu de destruir aquela terra e trouxe bonança e paz sobre a terra de Nínive. Quando nós fazemos o nosso papel, a terra é livre, as pessoas são livres, o juízo de Deus é evitado, porque a palavra de Deus foi pregada pelo profeta Jonas. Então eu e você temos este poder, esta incumbência de preservar a terra como sal da terra. Nós estamos nessa terra para preservar ela através, primeiro, da nossa maneira de viver, e segundo, da nossa forma de pregar a palavra. E é por isso que nós não concordamos com o sistema humano atual, pecaminoso, cheio de pecado, porque nós viemos para guardar uma palavra conservadora, e esta palavra que pregamos e que entendemos é o que vai conservar as gerações vindouras. Então aqui há um alerta para nós, para você que já é pai, para você que já é mãe. O que vai conservar a caminhada dos teus filhos adiante é aquilo que você passar ou repassar para eles. E a primeira coisa e mais importante que você tem a repassar a eles é a palavra de Cristo, é a palavra, é as ordens do Cordeiro Jesus Cristo. Só que essa nossa pregação essa noite é: arrependei-vos, porque isto vos livrará da ira vindoura de Jesus. Esta palavra é uma palavra para aqueles que já são crentes: vós sois o sal da terra. Mas também para aqueles que ainda não são, ou para aqueles que abandonaram o caminho.
vocês precisam ser esse sal da terra. Por quê? Porque Jesus está voltando para acertar as contas com a humanidade. E se você quer estar à direita de Deus Pai, ser chamado ovelha e dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, você precisa ainda em vida aceitar esta palavra do Cordeiro. O nosso desejo esta noite, neste culto, é que no seu coração haja espaço para resplandecer o brilho suave do Evangelho de Cristo no seu coração. É que esta noite, esta palavra, assim como a palavra do bom semeador que saiu a semear, que a semente da palavra de Cristo ache no seu coração uma terra fértil, uma terra boa, para que a semente seja plantada e venha brotar frutos de arrependimento no seu coração. Então, o primeiro tópico é conservar. O segundo que eu queria destacar esta noite é dar sabor. Repita comigo também, por gentileza, diga: dar sabor. Dar sabor. O sal, fora da medida, ele estraga o prato que você vai comer. Qualquer que seja o prato que você vá se alimentar, se o sal estiver a mais, ele vai estragar o prato. Se o sal tiver a menos, ele vai ser criticado, porque quem come vai dizer: está sem sal, ou como diz aqui no Nordeste, vai dizer: está frio de sal, né? Então, quando o sal está na medida, ninguém elogia o sal. Ninguém vai comer uma carne e vai dizer: que sal gostoso. Ninguém vai comer um arroz e vai dizer: que sal gostoso. Não, todo mundo que come o prato, que o sal está na medida, ele vai elogiar o prato e não o sal. Mas quando está fora da medida, eles criticam não o prato, mas criticam o sal. Está de mais ou está de menos? Então, quando Jesus diz para nós: vós sois o sal da terra, é para quê? Para que nós não trazemos a atenção do prato para nós. Eu vou falar em palavras simples. O prato principal, o que é principal, é Jesus Cristo. E nós, como sal da terra, não devemos atrair a atenção que é para Jesus para nós. Devemos andar sempre na medida, para que aqueles que olhem para nós vejam o principal em nós, que é Jesus Cristo. Então nós não temos direito de sermos elogiados porque levamos o Evangelho de Cristo. Mas quando levamos esse Evangelho, o único que tem que ser exaltado é o Senhor Jesus Cristo, que é o nome sobre todo o nome. Glória a Deus. Então, quando Jesus diz que nós somos o sal da terra, nós não viemos aqui para vocês apresentar-nos como igreja, ou apresentar o pregador, ou apresentar o ministério de louvor aqui, porque todos esses que tiveram oportunidade são apenas sal, são apenas algo que dá sabor ao prato principal. Nós não viemos apresentar uma religião, nós não viemos apresentar uma rota alternativa ou um meio, nós viemos apresentar o único caminho que leva ao céu, Jesus Cristo de Nazaré. João 14,6 ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele não há como chegar ao Deus Pai Celestial. Nós viemos apresentar esse único caminho, Jesus Cristo. Então, que a nossa maneira de viver não chame a atenção para nós, mas chame a atenção para o Cristo que está dentro de nós, que é o principal nas nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo, e eu não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo mais como quero, parafraseando, mas vivo na vida do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida, que se sacrificou por mim em nosso lugar. E a nossa pregação esta noite é para te dizer que Ele te amou primeiro, antes de todas as coisas. Ele te amou tanto que morreu por você. E aí você pode olhar e dizer: mas Ele pode ter morrido pelo pastor Sérgio, Ele pode ter morrido pelo evangelista Mateus. E eu digo: não. Como assim, pregador? Jesus não morreu pelo pastor Sérgio, Jesus não morreu pelo pregador Mateus, Jesus não morreu por você ajeitadinho do que você está aí agora. Romanos 5,8 vai dizer que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele não morreu por mim aqui vestido, bem vestido, pregando a palavra. Não, Ele morreu por mim quando eu ainda não conhecia Ele. Ele não morreu pelo pastor aqui
presidindo a igreja. Não, ele morreu pelo pastor quando ele ainda era do mundo. Ele não morreu por você ajeitadinho aí nesta cadeira essa noite. Ele morreu por você quando você estava no pior estágio da sua vida. Ele estava dizendo: eu amo você, eu amo a tua família, eu amo a tua casa. Então a pregação central aqui essa noite é para te dizer que Jesus ama você. Alguém pode não gostar de você, mas Jesus, ele te ama. E eu não quero demorar, então quero dizer o terceiro tópico. Primeiro, conservar. Segundo, dar sabor. E o terceiro, repita comigo, diga: dar sede. Dar sede. De novo, diga: dar sede. Dar sede. O que você faz quando você come uma comida salgada? Você bebe água, porque o sal provoca em nós sede. E esta sede que eu estou falando aqui esta noite não é desse copo de água, mas é uma sede que nenhuma água desta terra pode matar. É a sede que quando Jesus encontrou a mulher samaritana na beira do poço, ele disse: dá-me de beber. A mulher disse: como tu, sendo judeu, pede-me a água para beber? Jesus olhou para ela e disse: se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria água, e eu te daria uma água que jorra para a vida eterna. Porque esta água é de dentro para fora. É aqueles que chegaram aqui com sede. Sede de quê, pregador? Da palavra de Deus. Sede de uma vida nova, sede de uma transformação pelo Espírito. Jesus pode matar essa tua sede. João capítulo 7, verso 37, Jesus se levanta no meio da festa e diz: se alguém tiver sede, deixe que venha a mim e beba, porque eu sou a água viva que desceu do céu. Aleluia. Então Jesus Cristo pode matar a tua sede aqui esta noite. Jesus Cristo pode matar os teus anseios aqui esta noite. Ele é a água, a fonte que jorra eternamente. E para terminarmos o quarto ponto, Jesus diz: vós sois o sal da terra. Mas ele deixa um detalhe interessante no texto: mas se o sal perder o seu sabor, se ele parar de salgar, para que mais ele pode ser usado, a não ser lançado fora e pisado pelos homens? Quando o sal perde o sabor, ele perde a sua utilidade também. Porque se ele não tem sabor, ele não conserva. Se ele não tem sabor, ele não dá gosto. E se ele não tem sabor, ele não dá sede. Ele não cumpre o seu papel. Jesus está ensinando a nós que é necessário a nossa perseverança em Cristo, para não perdermos o nosso sabor de sal da terra. Mateus 13 vai dizer que vocês serão afligidos ou aflitos de todos por minha causa. Todavia, aquele que permanecer até o fim receberá a glória da salvação de Cristo. Então é necessário permanecer até o fim, porque o que o mundo diz lá fora é: viva a sua vida, seja feliz da sua maneira. O que Deus quer é que você seja feliz, não importa como você esteja vivendo. Mas o verdadeiro evangelho de Cristo que viemos pregar aqui esta noite prega ao contrário desta palavra. Porque Hebreus 10, 26 vai dizer: se vocês já receberam a graça de Cristo e continuam pecando deliberadamente, não há mais sacrifício pelos vossos pecados, a não ser aguardar a ira vindoura de Deus. Sabe o que é que o texto está dizendo? Se vocês conhecem esta palavra, se vocês já ouviram falar de Jesus, se vocês conhecem, já experimentaram desta graça, e mesmo assim continuam na mesma vida de pecado, não há mais sacrifício pelos seus pecados, apenas esperar a ira vindoura de Deus. E o que nós viemos pregar aqui esta noite é: não viva a sua vida deliberadamente, como se nada tivesse acontecendo, ou como se nada viesse a acontecer após esta vida. Não viva a sua vida em pecado da sua forma, do jeito que você quer. Viva a sua vida próximo do Senhor Jesus Cristo. Porque viver a tua vida da tua forma, do jeito que você quiser, pode te custar uma eternidade de sofrimento. Pense comigo agora, neste momento eu encerro agora a mensagem. A sua vida aqui nesta terra é apenas um relance, é apenas o começo, é apenas um teste para uma eternidade vindoura que há de vir. E eu te pergunto, e você responde no seu coração, você não precisa responder: vale a pena trocar toda a eternidade por causa desta vida passageira?
A Bíblia diz que nenhum homem agora, o Espírito do Senhor, Gênesis 6,3, não se contentará no homem além dos 120 anos. Então, nós só viveremos até os 120. Se contarmos com a expectativa de vida do Brasil, 78. Se contarmos com que todas as comidas industrializadas que comemos hoje, muitos dos nossos jovens não passarão dos 80. E eu te pergunto, vale a pena trocar 80 anos de pecado por uma eternidade no inferno? Ou renunciar o pecado aqui nesta terra por estes anos, mas receber na eternidade a glória de Deus Pai com Ele? E eu encerro dizendo que aqueles que hoje, esta noite, ouvirem esta palavra de Deus e houver arrependimento e mudança no seu coração, João capítulo 1, verso 12 vai dizer: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem no seu nome. Eu quero encerrar esta mensagem